crânio através do nariz, por causa desses endoscópios. Mas isso em por causa em adulto, dessas tecnologias. em adulto também? Tanto em adulto quanto em criança. Então, essas malformações, né, que a Sara Mira comentou, podem ser, por exemplo, no septo, ou lá no fundo do nariz, nessa traseira de coana, ou até na base do crânio. Não, é tumores. Tumores que descem, em criança também? Descem pela base do crânio e obstruem o nariz. Agora, deixa eu perguntar uma pergunta até delicada, Sara Mira. Tem crianças que morrem por causa disso, né? Sim, com certeza. Tem. Se você não diagnosticar a tempo, não estiver atento para o problema, né, elas podem realmente não sobreviver por conta disso. Daí fazer com essa idade, né? Porque é uma cirurgia de risco, né? É uma cirurgia de risco, Joy. Assim, não é muito comum realmente operar septo nasal em neném. O caso dela foi um caso muito especial. Tem muitas crianças que têm desvio de septo. Essa não é a causa mais comum que leva à cirurgia numa criança. Certo. A causa mais comum é uma hipertrofia de adenoide, por exemplo. Vamos falar das adenoides. Eu sei que quando eu era moleque, eu operei sem saber nem o que era o nome. Amígdalas, que eu sempre achava que eram almôndegas, e adenoide. Né? A adenoide é um problema grave? A adenoide é o tecido linfóide, é um tecido de defesa, é a primeira linha de defesa da via respiratória numa criança. Adenoide? A adenoide e as amígdalas. É um tecido... linfóide, um tecido de defesa, um tecido que produz anticorpo. Sei, mas é esponjoso? É como se fosse, né? É popularmente chamado de carne esponjosa, né? A adenoide. E aí o problema é que ela cresce demais e quando ela cresce, ela obstrui toda a passagem do nariz lá atrás, entre o nariz e a faringe, né? Ela atrapalha a respiração da criança. Então, geralmente, os pais já observam isso, porque é a criança que ronca, que dorme de boca aberta, que respira mais pela boca, que fica respirando pela boca o tempo todo, que desenvolve alteração na maxila, na mandíbula, né? E tem crianças, eu já ouvi relatos de pais, que tem crianças que dormem até com mais travesseiros sentadas, por causa do problema. Para poder respirar. Para poder respirar. É impressionante. Eu tenho autorização para mostrar uma fotografia da Júlia, da Julinha, que eu vou mostrar, porque é um bebê tão lindo. Olha só. Ai, que linda. Uma coisinha, né? Linda. Mas, enfim, quantas horas essa cirurgia levou? Quanto tempo? Acho que a gente fez em 1h30, né, Rodrigo? Um pouco mais, talvez 2 horas. Umas 2 horas, por aí. Foi bem delicado, a gente chamou um anestesista, um amigo nosso que gosta bastante de criança. Então, existe toda uma equipe, sabe, Jô? É uma coisa que você tem que ter não só o talento, mas também a vocação. Com certeza. Para fazer, porque não é... E deve ter muito pediatra que diz, não opera por enquanto, porque é perigoso. É verdade. E, no caso, às vezes a criança, o neném morre, não se sabe por quê, é por isso. É verdade. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Olha quanta gente. Vamos começar por aqui, o primeiro, esse rapaz que levantou aqui, aí. Na verdade, seria talvez uma pergunta de um modo um pouco geral. Você estava falando da complexidade, né, de toda essa cirurgia com a Júlia. Eu gostaria de saber, enquanto você que trabalha no Hospital das Clínicas, fora desse eixo São Paulo, Rio Grande do Sul, o que você acha se a saúde pública está preparada para atender, né? Porque, como o João falou, nós estamos lidando com vidas. É verdade. Né? A saúde pública, na sua opinião, na opinião até do seu parceiro, ela está pronta para atender essas crianças? Olha, São Paulo realmente é um pouco diferente, né? Eu não conheço os hospitais como é que é no resto do Brasil, mas em São Paulo a gente tem ótimos hospitais, inclusive muitos desses hospitais que não são propriamente os hospitais de escola, como o Hospital São Paulo, o Hospital das Clínicas, eles também apoiam hospitais outros, né? Em outras regiões de São Paulo, que também fazem e operam essas crianças, né? Então, assim, a gente costuma ajudar um orfanato só de crianças e a gente faz um mutirão junto com a Fundação Otorrino 2 vezes por ano, só para examinar as crianças dessa escolinha, que chama Sal da Terra, que fica em Taboão. E quando a gente indica a cirurgia, geralmente a gente indica para muitos casos, quando a gente volta depois e vê que as crianças foram operadas em hospitais públicos, Hospital do Estado, e resolve o problema. Ali tinha uma pergunta mais no fundo ali. Quem era? Quem foi? Você? Por favor.
O meu netinho tem 2 anos, ele tem esse o seu problema. Meu netinho? neto, meu netinho tem 2 anos, ele tem esse problema de adenoide. Inclusive, ele vai fazer essa cirurgia amanhã. E a gente está preocupado. Eu gostaria de saber da senhora que tipo de risco ele corre, como vai ser o desenvolvimento dele depois. Porque a gente já ficamos sabendo que ele pode até, depois da cirurgia, ter problema de peso, engordar bastante. Então, eu queria que a senhora me explicasse como vai ser depois e que tipo de risco que ele vai correr nessa cirurgia. Então, a cirurgia ela é relativamente simples, é uma das primeiras cirurgias que a gente aprende na residência, então uma cirurgia é tranquila, tecnicamente fácil de fazer, né? Exige alguns cuidados de hospital, de anestesia, que devem ser tomados para prevenir qualquer complicação. Pós-operatório é muito tranquilo, geralmente a criança não tem dor, ela não precisa tanto tempo ficar afastada da escola, 2, 3 dias ela está totalmente recuperada. É incrível, Jô, a capacidade de recuperação de uma criança. É totalmente diferente do adulto, sabe? E é feito, claro, essas cirurgias são feitas com anestesia geral. Anestesia geral, que é extremamente segura hoje em dia, tá? Você não precisa ter medo. Em relação ao peso, é interessante porque quando a criança não respira bem ou ela respira mal porque ela tem algum problema obstrutivo, na verdade ela não come bem. Porque ou ela come, engole, ou ela respira. Então não é uma criança realmente que realmente deve estar no peso ideal. Depois da cirurgia, ela começa a dormir bem, comer e respirar. É por isso que ela ganha peso, mas ela não chega a ficar obesa, entendeu? Não tem que se preocupar com isso. Não, o meu caso é que eu respirava e comia ao mesmo tempo, inclusive. Não se preocupe. Tinha mais uma mão levantada ali. Oi, querida, pois não. Deixa eu chegar o microfone, ok? Então, doutora, eu queria saber, a criança... ela também tem esse problema de apneia. Como que a gente sabe se ela tem esse problema? Então, geralmente você percebe pelo sono da criança, tá? Então, se ela dorme no quarto separado, é bom você dar uma passada no meio da noite, dar uma olhada. Mas, geralmente, os pais falam que ouvem o ruído do quarto deles. Então, a criança que ronca. Mas tem também ronca muito. Os que a gente acabou de falar do teste do sono. A polissonografia, que é um exame complementar. E né? Tem também no Hospital das Clínicas, tem acesso? Tem também, tem acesso. O Hospital das Clínicas também, o Instituto do Sono, que é super especializado. Tem uma equipe no Instituto extremamente especializada em sono infantil. E tem atendimento pelo SUS também lá, né? Então, assim, é a criança que ronca, é a criança que respira mal e que abre a boca para respirar. O normal é que ela respire de boca fechada e que ela durma extremamente silenciosa. E o caso da Júlia, por exemplo, eu sei que ela não conseguia mamar no peito, conseguia, porque tampava a boca, ela não, é verdade. Não mamava. O Derico queria fazer uma pergunta? Eu tenho um filho, Felipe, que hoje está com 20 anos. Eu incorri num erro brutal que eu não operei ele na época que ele teve esse diagnóstico de adenoide e amígdala. Porque me disseram que se eu tirasse as proteções, ele teria mais propensão a ter faringite e problemas E eu fiquei com medo e não operei. É verdade isso? Realmente tem isso, não? Alguns casos podem ter, mas assim, não é nada que preocupa, entendeu? Porque faringite ele pode ter, tendo amígdala, não tendo amígdala, de qualquer forma ele pode ter. Sempre a indicação para cirurgia você tem que pesar, em qualquer cirurgia, você tem que pesar o risco e benefício, tá? Se respirar, dormir e comer bem são vitais, né? Então, e essa criança não está, nenhuma dessas funções está sendo adequada, eu acho que não tem nem que pensar. Independente de qualquer coisa, você tem que resolver isso. E é muito bom. No caso das amígdalas, quando a criança começa a ter muitas infecções de garganta, etc., é caso que se deve operar o mais brevemente possível, né? Hoje, na década de 60, Jô, era muito mais comum. Acho que se operava quase... A maioria das pessoas... Até a década de 60. As pessoas que têm mais ou menos a minha idade, talvez, a maioria não tem amígdala. Tem 18 anos, ela tem 18. Naquela época, se operava muito. Então, isso diminuiu bastante, sabe? Hoje a nossa indicação é muito mais restrita. Eu sei que quando eu era moleque, a indicação era operar logo, tirar sobretudo as amígdalas. E eu quero só avisar para quem for operar